Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, TST discute prescrição em processo ajuizado por professores do município de Colatina, no Espírito Santo. Justiça do Trabalho reconhece vínculo de emprego entre o hospital e médico que era orientado a dar notas fiscais à entidade pelos serviços prestados. Ministra do TST e conselheira do CNJ, Maria Cristina Peduzzi, fala em entrevista sobre o relatório Justiça em Números 2014. Tudo isso e muito mais. O TV TST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência do TST, julgou um processo movido por professores do município de Colatina, no Espírito Santo. Eles questionavam o enquadramento funcional estabelecido pelo município na década de 90. Na Seção 1 de Dissídios Individuais, a discussão se deu em torno do novo Estatuto do Magistério Público, instituído pela Lei Municipal 4.414 de Colatina, no Espírito Santo, em janeiro de 1998. Com a edição da lei, foi criado um novo plano de cargos e salários para os professores admitidos após essa data. Com a mudança, 8 professores que já eram empregados do município não foram reenquadrados nas carreiras e benefícios previstos no novo estatuto. No processo, a defesa dos professores alegou que manter os profissionais admitidos antes da edição da lei com o salário anterior configura discriminação e lesão ao princípio da isonomia. Além disso, afirma ser inadmissível manter professores com a mesma titulação e tempo de serviço com salários diferentes. Segundo a defesa, o salário base atual desses professores é de pouco mais de R$ 900 e o do novo plano é de R$ 1.093. No recurso à SDI1, que teve o ministro Lélio Bentes como relator, os professores pediram direitos iguais. Argumentaram que não deve haver distinção de classe, grau ou poder econômico entre os profissionais na função antes da alteração da lei e os que entraram nos cargos depois de 1998. O que os reclamantes pleiteiam, com base no princípio da isonomia, é que lhe seja dedicado o mesmo tratamento destinado aos professores admitidos após o advento da lei municipal, não com a pretensão de mero reenquadramento, mas sim com o reconhecimento de que essa lei, ao estabelecer essa discriminação entre quem já era empregado e quem veio a ser empregado após a sua edição, feriu o princípio isonômico. Antes de o caso chegar aqui à SDI1, a defesa dos professores não concordou com a decisão da segunda turma. Os ministros da turma entenderam que os professores não teriam direito ao reenquadramento porque a ação trabalhista só foi ajuizada em 2003, ou seja, 5 anos depois da edição da lei. Ao analisarem o recurso dos professores, os ministros da SDI1 identificaram que houve um prejuízo sucessivo a esses professores, que foi se renovando mês a mês. Nesse caso, a pretensão decorrente do prejuízo sofrido em 1998 só prescreveria 5 anos depois, e as sucessivas violações renovadas mensalmente da mesma forma. Neste caso, os ministros aplicaram a prescrição parcial. A toda evidência, a prescrição é parcial, na medida que é uma relação de trato excessivo à isonomia. Há professores trabalhando há planos de cargos e salários vigendo na relação jurídica, na qual determinados empregados, que naturalmente não têm o tratamento daquele plano, pretendem exatamente a inclusão sempre naquilo que lhe é mais benéfico. Não é reenquadramento, é isonomia, me parece. Tratando-se de alteração do pactuado por lei municipal, a fonte de origem do direito formalmente é a lei. E se a fonte é a lei, a prescrição, então, é a parcial, com base na súmula 294 desta Corte. Ainda que se tratasse materialmente de lei com natureza jurídica de regulamento de empresa, pela súmula 51.1 desta Corte,
o direito do trabalhador estaria preservado, ou seja, o de postular o enquadramento, porque a ele não foi dada a oportunidade de migrar. Como se trata de um pleito reivindicado com base na quebra do princípio da isonomia constitucionalmente consagrado, penso que o Tribunal Regional houve-se com acerto quando reconheceu que, na hipótese, a violação se renovaria a cada mês. Com isso, os ministros restabeleceram a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, que aplicou a prescrição parcial ao concluir que os professores têm direito ao reconhecimento de isonomia. Não se está diante de um ato positivo de enquadramento ou reenquadramento, mas um ato negativo, a uma omissão do município que causa uma discriminação. E esse é o fundamento do pedido. Em Santa Catarina, uma loja de departamentos foi condenada a indenizar uma trabalhadora demitida após ter feito uma mastectomia. Para os ministros da 7ª turma, a dispensa da empregada, que ainda estava em tratamento contra o câncer, foi discriminatória. Faz 2 meses que Sheila retornou ao trabalho depois de enfrentar várias cirurgias e um longo tratamento contra um câncer de mama. A gente fica numa fase assim muito frágil. A gente fica sem saber qual é o nosso destino na questão da saúde e na questão profissional, porque você fica à mercê, né, do empregador. Em Santa Catarina, uma trabalhadora que foi demitida enquanto ainda fazia tratamento do câncer de mama vai receber indenização por danos morais. O caso veio parar aqui no Tribunal Superior do Trabalho e, segundo o processo, a loja de departamentos Avan dispensou a empregada 21 dias após ela fazer uma cirurgia de retirada do seio. Para o relator do caso, o ministro Cláudio Brandão, o emprego da trabalhadora deveria ter sido preservado. Todos nós sabemos que o câncer e a consequência dele para a mulher, no caso específico, câncer que gerou a mastectomia, como já disse anteriormente, causa lesões de natureza bastante significativas. Razão pela qual a dispensa tem que ser, ou melhor, o emprego tem que ser resguardado, não só para que garanta à própria empregada, no caso específico, a condição de sobrevivência com o custeio de medicamentos, procedimentos, etc., como também para que ela possa permanecer útil, inserida no meio social e não, portanto, excluída. A indenização foi fixada em R$10 mil por dano moral em decisão unânime. E para Sheila, que ficou 6 anos de licença médica, a garantia de emprego a quem está em tratamento de doença grave é um dos principais direitos do trabalhador. As minhas contas eu tenho que pagar, onde eu moro eu tenho que pagar, então eu dependo do meu emprego. Se não dá para você estar habilitado naquela função, então que você seja remanejado para uma outra. A 4ª Semana Nacional da Execução Trabalhista mobilizou magistrados e servidores em todo o país. Audiências de conciliação e o leilão nacional de bens penhorados ajudaram a encerrar milhares de processos com débitos trabalhistas pendentes. Um grande mutirão em toda a Justiça do Trabalho. O objetivo é encerrar o maior número possível de processos em execução. Atualmente, são cerca de 2.700.000 processos nessa fase, quando há condenação, mas o devedor não cumpre espontaneamente o que foi determinado pela Justiça. Em busca de uma solução rápida e efetiva, audiências de conciliação em execução foram realizadas em toda a Justiça do Trabalho. No site do TST, foi possível acompanhar em tempo real os valores arrecadados por meio de acordos, leilões judiciais e bloqueios feitos com auxílio de ferramentas eletrônicas, como o Bacenjude, Infojude e o Renajude. Só no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, o valor total de acordos firmados só no primeiro dia foi de aproximadamente R$246 mil. No TRT baiano, mais de R$400 mil foram arrecadados em acordos firmados com uma única empresa. Já em Minas Gerais, foram agendadas 2.500 audiências de conciliação, além de ter sido promovido um leilão com 900 itens avaliados em mais de R$60 milhões. E o balanço completo sobre a 4ª Semana Nacional da Execução Trabalhista você confere no próximo programa.
E depois do intervalo, Justiça do Trabalho reconhece vínculo de emprego entre hospital e médico que era orientado a dar notas fiscais à entidade para atestar serviços prestados. Não saia daí, a gente volta já. A Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, foi condenada a pagar verbas rescisórias a um médico que prestou serviços à entidade por quase 4 anos. Ele foi orientado a abrir uma empresa para emitir notas fiscais pelos serviços prestados, mas para a 8ª turma do TST houve uma tentativa de mascarar a relação de emprego. Na reclamação trabalhista, o médico afirmou que foi contratado como plantonista de pediatria para trabalhar na Santa Casa e também na Prefeitura Municipal. Ele não teve a carteira de trabalho assinada e 2 anos depois teria sido orientado a abrir uma empresa para emitir notas fiscais pelos serviços prestados, segundo ele, na tentativa de mascarar a relação de emprego. Em defesa, o hospital afirmou que o médico era autônomo e não tinha vínculo de emprego. Mas em depoimento, a responsável pela Santa Casa deixou claro para o juiz de 1º grau e para o TRT de Campinas a relação de emprego entre as partes, destacando que, como o horário de plantão era corrido, o médico não podia se ausentar e que o controle das escalas era feito pelo diretor clínico do hospital. No Tribunal Superior do Trabalho, a Santa Casa pediu o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício. Mas, ao analisar o caso, a relatora ministra Dora Maria da Costa destacou que na decisão do regional ficou evidenciada a relação de emprego. Como o hospital não apresentou divergência jurisprudencial específica, o recurso não foi conhecido pela 8ª turma. Casos como o desse médico do interior de São Paulo costumam chegar ao conhecimento da Federação Nacional dos Médicos. De acordo com o presidente do órgão, eles ocorrem devido à precarização do setor. Muitas vezes, os hospitais forçam o profissional a abrir pessoas jurídicas para receberem a sua remuneração ou o seu salário. Isso, nas vezes em que eu converso com os diretores de hospitais, me parece que há um sentimento de que estão abrigados custos que talvez eles não possam abarcar. Mas a lei é a lei, ela precisa ser cumprida. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 4.000 compartilhamentos e cerca de 200 comentários. O Marcos Lima escreveu que, em Salvador, quase todo mundo é PJ, consequência da omissão dos órgãos reguladores do trabalho e da categoria médica. Para o Jorge Luiz, é preciso acabar com essa exploração e as leis trabalhistas precisam ser cumpridas. O Carlos Eduardo parabenizou a Justiça do Trabalho e disse que conhece vários médicos em Natal, no Rio Grande do Norte, na mesma situação. E você, também quer dar a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Então curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E acompanhe agora outros destaques da semana. Terminou em acordo a audiência de conciliação realizada no TST entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e empregados. O vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, que mediou o conflito, considerou o acordo histórico, porque ocorreu antes do ajuizamento do dissídio coletivo, impedindo uma greve nacional da categoria. Durante o mês de setembro, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho deu continuidade ao programa de treinamento do Sistema de Gestão Estratégica, SIGEST. O curso, que foi realizado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica do CSJT, teve como público-alvo servidores dos 24 tribunais regionais e do Tribunal Superior do Trabalho. A ferramenta auxilia os gestores na execução dos planos estratégicos dos tribunais. Representantes do Comitê Gestor Nacional do PJE-JT visitaram o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O objetivo foi apresentar as melhorias que estão sendo feitas no sistema e avaliar o uso do PJE-JT no 2º grau do Regional Fluminense, com o intuito de aprimorar determinadas funcionalidades. Atualmente, o TRT do Rio é o regional com maior número de processos eletrônicos no país. São quase 400 mil.
O projeto Virtudes em Cena, coordenado pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, apresentou o filme A Onda. A obra, baseada em fatos reais, retrata exemplos de um governo fascista. Ao final da exibição, o ministro Ives Gandra Martins Filho conversou com o público sobre os valores morais retratados na obra. O projeto Virtudes em Cena acontece uma vez por mês no TST, com o objetivo de destacar atitudes que valorizam o ser humano. E foi lançado no TST o livro Mundo do Trabalho, Atualidades, Desafios e Perspectivas, em homenagem ao ministro Arnaldo Susequinde. A obra foi organizada pelos ministros José Luciano de Castilho Pereira, Douglas Alencar Rodrigues e pela professora Anne Ávila. Veja na reportagem. O livro O Mundo do Trabalho, Atualidades, Desafios e Perspectivas reúne artigos com visões modernas e diferentes sobre a realidade das relações de trabalho no Brasil e no mundo. Fundamentalmente, o que nós pretendemos foi reverenciar, homenagear a memória de Arnaldo Susequinde, cuja trajetória de vida revela um compromisso absoluto com a dignificação do trabalho no Brasil e no mundo. O objetivo do livro é manter viva, ativa, conhecida, cada vez mais conhecida, do ministro Arnaldo Susequinde, que foi ministro aqui do TST e cujas cinzas estão espalhadas no jardim do TST. A obra, dirigida a acadêmicos e profissionais do direito, contou com a colaboração de vários ministros, desembargadores, juízes, advogados, procuradores e professores. O que a obra efetivamente visa é suscitar a reflexão, é suscitar as discussões a respeito dos diversos temas que são abordados pelos diversos autores. A obra é considerada uma fonte abrangente de informações com vários pontos de vista e extensa bibliografia. Foi uma feliz iniciativa dos organizadores dessa obra, Mundo do Trabalho. E ela reflete bem a personalidade do professor Arnaldo Susequinde, porque ele vivia o mundo do trabalho. E essa grande importância porque ele deixou esse legado que não tem preço, é incomensurável. A oportunidade ímpar de homenagear esse grande jurista, esse homem público inigualável que foi Arnaldo Susequinde, responsável pela construção do direito do trabalho como conhecemos atualmente. E no próximo bloco, ministra do TST e conselheira do CNJ, Maria Cristina Peduzzi, fala em entrevista sobre o relatório Justiça em Números 2014. Nós voltamos em instantes. O Conselho Nacional de Justiça lançou esta semana no TST o relatório Justiça em Números 2014, com verdadeiro diagnóstico da atuação da Justiça brasileira. Saiba mais na reportagem. O relatório foi lançado durante a segunda reunião preparatória para o 8º Encontro Nacional do Judiciário. O documento indica que a Justiça do Trabalho teve aumento de produtividade em 2013, atingindo 102,1% do índice de atendimento à demanda. No ano passado, 7,9 milhões de processos tramitaram no Judiciário Trabalhista, sendo que mais de 4 milhões corresponderam a casos novos. Em contrapartida, o mesmo número de processos foi baixado, ou seja, solucionado, o que impediu o crescimento do estoque processual. Os dados da Justiça do Trabalho, no Justiça em Números 2014, referente ao ano de 2013, são altamente positivos e animadores, até diria. Houve um aumento significativo na quantidade de processos baixados ou na produtividade da Justiça do Trabalho. O indicador de produtividade dos magistrados e servidores da Justiça do Trabalho também aumentou. Em 2013, houve um incremento de 32 processos baixados por magistrados e 5 por servidor. Já em relação às despesas totais do Judiciário Trabalhista, o relatório indica que somaram pouco mais de 13 bilhões de reais. No que se refere à arrecadação, em 2013, chegou a quase 3 bilhões, o que representou um retorno financeiro de cerca de 22% aos cofres públicos.
O documento Justiça em Números apontou ainda que 3 TRTs se destacaram e obtiveram eficiência de 100% em 2013. O da 2ª Região, com sede em São Paulo, capital, o da 15ª, com sede em Campinas, e o da 3ª Região, em Minas Gerais. E sobre o relatório Justiça em Números, eu conversei esta semana aqui no estúdio com a ministra do TST e conselheira do CNJ, Maria Cristina Peduzzi, presidente da Comissão de Gestão Estratégica, Orçamento e Estatística do CNJ. Veja como foi a entrevista. Ministra, muito bem-vinda ao TV TST. Bom, a primeira pergunta que eu faço, então, é o que é o relatório Justiça em Números e qual a importância dele para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário? Olha, o relatório Justiça em Números, que agora na sua 10ª edição é lançado, eu diria que é o produto mais importante do sistema de estatísticas do Poder Judiciário, porque ele condensa todos os dados, considerando muitas variantes, do Poder Judiciário e possibilita uma radiografia do que acontece em cada segmento da Justiça, em cada órgão do Poder Judiciário, possibilitando que se formulem políticas judiciárias de aperfeiçoamento, de melhoria da prestação jurisdicional com base nos dados nele contidos. Pois é, e de quem é a responsabilidade pelos dados apresentados? Por cada tribunal. Cada tribunal envia os dados do seu segmento de justiça para o CNJ. E esses dados, então, são condensados e aperfeiçoados não, eles são condensados, medidos e são revelados por meio do relatório Justiça em Números. Ministra, quais as principais conclusões do relatório no que diz respeito ao Poder Judiciário como um todo? Olha, o relatório deste ano ele revela uma certa estabilidade em relação à problemática do ano anterior e até, eu diria, de anos anteriores. E nós temos pontualmente uma elevadíssima taxa de congestionamento decorrente, como de hábito, das execuções fiscais na Justiça Estadual e na Justiça Federal, que respondem, digamos, pelos números numa perspectiva, digamos, negativa. E isto vai, inclusive, promover medidas no sentido de nós melhorarmos, não é, a situação. Mas eu diria que é uma certa estabilidade em relação aos números do ano anterior. Ministra, e com relação à Justiça do Trabalho, quais pontos houve avanços e quais permanecem como desafios? A Justiça do Trabalho ela está bem pontuada no relatório, se nós considerarmos o total. Primeiro, porque ela tem uma taxa de congestionamento bem menor, uma vez que os processos de execução fiscal, que como eu referi, constitui o grande gargalo da Justiça Estadual e também da Justiça Federal, na Justiça do Trabalho é um percentual ínfimo, de forma que nós temos no relatório uma taxa de congestionamento no primeiro grau da Justiça do Trabalho da ordem de 51% e no segundo grau da ordem de 31%. Nós julgamos mais em relação aos processos, inclusive de conhecimento de execução, mais do que nós recebemos. E se nós compararmos com os números totais, que é uma taxa de congestionamento de 70,9% no total do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho ela está não só nesse quesito, mas em outros, como o índice de produtividade dos magistrados, dos servidores, o índice de atendimento à demanda, ela está bem posicionada. Agora, este ano, ministra, o relatório trouxe algumas novidades com relação à apresentação dos dados. O que mudou? Olha, a cada ano o relatório vem sendo aperfeiçoado e este ano ele tem novidades que são realmente muito significativas e são importantes, porque quanto mais variantes nós tivermos para diagnosticar o problema, tanto melhor. E nós utilizamos o IPC-JUS, que é o Índice de Produtividade Comparada da Justiça. Hoje ele foi aperfeiçoado para considerar também desmembramentos. Nós temos
o índice de produtividade comparada por magistrado, o índice de produtividade comparada por servidor, e nós temos o índice de atendimento à demanda, que consiste precisamente em saber se nós conseguimos, cada ramo do Poder Judiciário, julgar mais do que recebemos no ano base, no caso, o ano de 2013. Então, são aperfeiçoamentos que foram produzidos. Também se aperfeiçoou para considerar, dentro da medição do IPC-JUS, a Justiça Federal, que não estava considerada no ano anterior. E o índice de produtividade comparado geral, ele considera o número de servidores ativos, portanto, os recursos humanos, ele considera o número de processos para julgar e a despesa daquele tribunal, versus número de processos baixados. E hoje nós temos esses desdobramentos que permitem maior precisão aos dados estatísticos e, assim, permite pontuar e identificar onde está a raiz daquela dificuldade ou daquele gargalo. Entendo, mas atingir 100% de produtividade significa, então, que o tribunal não tem o que melhorar? Eu não diria que significa que ele não tem o que melhorar, porque manter este percentual não é fácil. Nós temos um caso de 5 anos 100%, que é o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que é o tribunal, digamos, modelo, porque nos 5 anos ele mantém essa estabilidade. O normal são altos e baixos. Nós temos, com 100% dos tribunais de grande porte, São Paulo, neste ano, Minas e Campinas, mas durante os 5 anos só São Paulo, é o único. E dos de médio porte, pequeno porte, ninguém atingiu 100% do IPC-JUS. E com relação às taxas de congestionamento, ministra, houve avanços para este ano? Olha, houve, por parte da Justiça do Trabalho, houve um pequeno avanço, porque se conseguiu julgar um pouco mais do que se recebeu. Mas, no total, não houve avanço. Houve até, porque a litigância é muito grande, é um fator, digamos, é um fator exógeno que estranha o sistema de justiça, porque nós não podemos impedir o acesso à justiça, nós, ao contrário, cumprimos o mandamento constitucional de forma ampla de assegurar o acesso, e a litigância foi muito grande, são mais de 95 milhões de processos em tramitação, mais de 28 milhões que ingressaram no Poder Judiciário só no ano de 2013, então há, digamos, 1,5% de percentual negativo em termos de taxa de congestionamento. Nós julgamos 1,5% no total, menos do que recebemos no ano. É aqui que a gente pode atribuir isso? Veja, os juízes julgaram mais, mas não deram vencimento, porque a demanda é muito grande. Nós agora estamos identificando com precisão esses gargalos para justamente na composição das metas para o Poder Judiciário, que é a nossa grande a atividade do CNJ, fixar as metas e depois cobrar o cumprimento dessas metas. Elas serão votadas nos dias 10 e 11 de novembro, no Encontro Nacional do Poder Judiciário, e nós vamos considerar na formulação dessas metas, inclusive esses números e esses dados estatísticos produzidos pelo relatório constantes, quer dizer, produzidos e consolidados, produzidos pelo Serviço de Estatística do CNJ, com a colaboração de todos os tribunais que fornecem esses dados e que estão condensados no relatório Justiça em Números, para, estudando pontualmente as dificuldades, já para este ano considerar na formulação das metas, não é, estes pontos que precisam ser melhorados. Tá certo, ministra, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. O TVTST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá!